Voltamos para o segundo bloco do nosso programa. Estamos conversando sobre a argumentação jurídica com o juiz e professor Tiago Alberto. Muito bem, juiz Tiago, a proposta de reforma do judiciário para a América Latina e o Caribe, apresentada pelo Banco Mundial em 1996, que veio aí nas esteiras das políticas neoliberais da época, introduziu a ideia de segurança jurídica, que era a reivindicação da previsibilidade das decisões judiciais. O senhor acha que tal previsibilidade é interessante para o sistema judicial? Seria possível aí prever na lei as especificidades de todos os casos reais? Olha, a previsibilidade da decisão e, por consequência, a coerência da decisão é algo que as famílias de direito já reclamam há muito tempo. Só que por abordagens diversas. Então, por exemplo, consideremos aí a família do common law, em que o direito ele é oriundo mais das decisões judiciais do que propriamente como produto do legislativo. Bem, o que ocorre? A ideia é que o precedente já estabeleça uma certa segurança, de maneira que ele possa ser a decisão seguinte, vá observar aquele precedente e decidir da mesma maneira. Ou então apresentar, motivar e estabelecer quais são os sinais específicos daquela decisão que motivam uma decisão em sentido contrário, embora correlacionada a temas conexos, bem parecidos ou às vezes até bem idênticos. Isso é o que se costuma chamar de princípio da inércia perelmaniana. O Chaim Perelman trabalhou essa questão e disse bem propriamente que a imparcialidade do julgador é uma imparcialidade que deve ser vista sob o aspecto argumentativo. Quer dizer, ele deve decidir de maneira igual casos iguais ou justificar a diferença daquele caso para que possa então estabelecer ou mencionar por que ele chegou a uma conclusão diversa em casos com pressupostos fáticos bem parecidos. Essa é a ideia dos precedentes, que é oriunda do common law, do direito na família do common law. A ideia do civil law foi fazer a mesma coisa, mas através de estatutos objetivos, de pautas normativas já previamente postas, elaboradas e aprovadas no âmbito do poder legislativo. Então a ideia, na verdade, é de previsibilidade. Ela já é uma ideia que é oriunda da própria construção de ambos os sistemas. Hoje em dia, os sistemas estão imbricados, e a prova talvez maior do que disso é que na Grã-Bretanha nós temos atualmente, né, uma corte constitucional, o que seria inadmissível pensar sob o enfoque do direito na família do common law, em que há, ou pelo menos há em grande parte, mas bem relativizado, o princípio da supremacia do parlamento. Quer dizer, então, com isso, as decisões acabam tendo que acolher uma coerência argumentativa muito séria, algo que de fato justifique a sua decisão com base em parâmetros do passado e sirva de parâmetro para as próximas decisões, o que virá na sequência em termos de decisão judicial e construção do direito das partes que é postulado naquele caso. Tá certo. Bom, a obrigação de motivar as sentenças e também de torná-las públicas são aí regras herdadas da Revolução Francesa que estão mantidas até hoje. O juiz precisa enfrentar na prática uma batalha de argumentação jurídica que começa com a das partes e acaba terminando com a do próprio juiz. Bom, os juízes brasileiros, de modo geral, eles estão preparados, na sua opinião, para essa batalha ou acabam limitando-se a escolher dos argumentos das partes o que melhor lhes parece? Olha, primeiro é interessante fazer uma distinção aí entre o que seria a fundamentação e a argumentação. A fundamentação e a argumentação não estão no mesmo nível, na verdade, e isso produz consequências práticas muito interessantes. O juiz brasileiro está preparado para fundamentar. Por quê? Porque ele sabe que existe um requisito constitucional previsto lá no artigo 93 da fundamentação das suas decisões. Quer dizer, uma decisão fundamentada ou carente de fundamentação será uma decisão nula. Mas, será que uma decisão fundamentada conterá em seu bojo uma argumentação? Então, por exemplo, vamos supor dois casos. No primeiro caso, se decide de uma maneira fundamentadamente, de uma maneira no sentido de adjudicar o direito à parte. No outro caso, se decide de uma maneira completamente diversa no sentido de não adjudicar o direito à parte. Tudo bem, ambas estão fundamentadas e não haveria aparente problema, não fosse a situação de que ambos tratam da mesma matéria. E as duas decisões, nesse caso, seriam admitidas como válidas diante do nosso ordenamento jurídico, embora padeçam de um vício insanável argumentativo. Como podem duas situações fáticas iguais gerarem casos diferentes, sem o juiz justificar o que na segunda decisão constituiu o sinal específico, para usar uma expressão do Klaus Ginter, um sinal específico para justificar aquela tomada de posicionamento diverso.
Então, primeiro é preciso fazer essa distinção entre a fundamentação e a argumentação. Então, eu acredito, tenho sustentado isso em cursos, né, em palestras, que o juiz está preparado para fundamentar. Ele sabe que se ele não fundamentar, a sua decisão não terá a Constituição como um parâmetro válido. Essa decisão será invalidada, mas ele não para pensar na argumentação que ele utilizará. E é cada vez mais o nosso direito e as discussões que são lançadas no nosso direito, e basta ver para isso o controle concentrado de constitucionalidade, são discussões retóricas, são discussões que demandam a utilização de argumentos retóricos e demandam que o juiz retome essa tradição e retome a argumentação e responda de fato ao questionamento para poder, com ele, chegar a uma conclusão bem mais clara e específica, né? Eu tenho para mim que o juiz pode, e me apoio nisso numa McCormick, juízes podem chegar a soluções diferentes, não há problema algum nisso. Não é questão de criar o direito, é questão de argumentar quanto ao direito que se põe em mesa para debate. Muito bem, juiz Tiago, está na hora do nosso próximo intervalo, nós voltamos em seguida.